fortes e a gente vive nessa lógica da força, né? E aí isso tem a ver com o que o Israel Marx comentou aqui no grupo, que ele falou: o argumento de Trump para invadir a Groenlândia não se assemelha ao discurso que Putin usa para invadir a Ucrânia, o velho argumento de invadir um país para que ele não se alie ao inimigo. E, Américo, é curiosa essa pergunta do Israel, porque a The Economist fez, inclusive, uma capa, né, essa semana, mostrando o Trump em cima de um urso, fazendo uma referência, né, o urso que simboliza o Estado russo, né, e a força que é usada pela Rússia, fazendo essa analogia com o momento dos Estados Unidos e essas ambições de Donald Trump. Como que você avalia isso? Não, o Israel tem razão. A lógica aí é muito parecida, né? Estados que são muito fortes militarmente, tentando ocupar áreas que são estratégicas ou que eles consideram estratégicas para a sua defesa, para impedir que eles eventualmente sejam alvos dos inimigos. Agora, uma coisa é toda a conversa sobre a Groenlândia, que de fato é um lugar muito estratégico, que de fato tem toda essa preocupação de todos os países da OTAN, de fato tem essa negligência, vamos dizer assim, da Europa, porque a Europa de fato acreditou por muitas décadas simplesmente que os Estados Unidos viriam à sua defesa e estavam muito confortáveis com isso. E a questão da Ucrânia, que é uma questão também do presidente Vladimir Putin simplesmente não acreditar que a Ucrânia possa ter a sua própria independência. Então, os europeus, num certo sentido, estão sendo pressionados pelos dois lados, por duas grandes potências militares que eles não têm como resistir. Ninguém imaginou seriamente que a gente ia ter uma guerra entre Estados Unidos e Europa. Os europeus, no entanto, ficaram muito preocupados com a possibilidade dos Estados Unidos não defenderem a Europa em caso de eventuais aventuras dos russos, por exemplo. Os europeus meio que finalmente acordaram para isso. A gente teve discursos essa semana que foram importantes nesse sentido. Por exemplo, a chefe da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, falando que, olha, nós estamos passando também aí por um processo muito rápido, muito profundo de mudança na geopolítica e que vai ser irreversível. E é um processo que, de fato, é muito baseado na força e que, portanto, nós, europeus, precisamos tentar garantir a nossa própria segurança. E para isso ela vai encomendar vários estudos, bem europeu também, né? Bem União Europeia. Vamos fazer vários estudos, vamos analisar, vamos pensar, vamos votar na União Europeia, o Conselho Europeu, o Parlamento. Daqui a 40 anos, talvez, a Europa consiga melhorar a sua situação militar. Demorou 80 para acordar, né, sobre a realidade, e agora se vê pressionada nos dois flancos. De repente, eles não imaginaram, eles sempre suspeitaram dos russos. Sempre acreditaram que não poderiam confiar nos russos, especialmente da década de 2010 para cá. Quando aconteceu a questão da Crimeia, que foi anexada ilegalmente pelos russos, os europeus finalmente falaram: realmente não dá para negociar com o Putin, ele é um risco, todo o nosso flanco oriental vai ficar exposto. Mesmo assim, eles não fizeram nada, né, de 2014, ampliaram muito pouco as suas capacidades militares, começaram a ampliar de verdade em 2022 e ainda estão nesse processo, quando acontece a invasão de fato, ou em larga escala, como a Europa coloca, os ucranianos colocam, do território da Ucrânia, e os europeus têm que tentar se defender, mas aí já era tarde e vai demorar mais ainda. De repente, você tem uma troca na Casa Branca, e perde o presidente que apoiava todas as ações de defesa da Ucrânia e de defesa da Europa, e você tem agora um cético disso. Uma pessoa que acredita em áreas de influência, acredita que por que eu preciso ficar defendendo a Europa se a Europa, como o Lorival muito bem colocou, gastou muito dinheiro, por exemplo, no seu estado de bem-estar social e não em defesa, e agora eles percebem que eles precisam saber se defender sem ter que ficar dependendo do grande irmão que viria do outro lado do Atlântico. Não está garantida essa defesa. Então, os paralelos aí são interessantes entre Groenlândia e Ucrânia e também o impacto que isso tem na Europa. Agora você vê todos os líderes europeus falando nessa necessidade de ampliar o seu orçamento de defesa. Mesmo países que não fazem parte da União Europeia. Aqui o Reino Unido, o debate agora também é esse. Como é que nós vamos aumentar a nossa defesa? O Reino Unido, que sempre acreditou, inclusive, que era o irmão mais velho dos Estados Unidos e que tinha uma relação especial e que também aprendeu nessa crise da Groenlândia
que não é bem assim e que o presidente Donald Trump ou qualquer outro líder americano que seja mais interessado nos próprios, na política do próprio Estados Unidos e não em defesa da Uhum. Europa, é um risco. Então, todos eles estão acordando e vamos ter que ter muito investimento em defesa. O que também, não E vou foi. parar por aqui, mas só lançar a ideia, isso também vai ter um impacto no que o Mark Carney chamou lá em Davos das potências médias, né? Como é que Brasil, Uhum. Índia, Coreia, como esses países, Canadá, como eles vão se comportar a partir de agora, a partir disso, né? Que foi exatamente o que o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, falou ontem, né, no seu discurso em Davos, né, o que os europeus, eles acreditam muito que se um dos países for invadido, um dos países da OTAN, os Estados Unidos de fato vão em defesa, né, e que isso tá sendo questionado nesse momento, né, até tem um comentário aqui, ó, para resolver essa questão é só deixar o Trump construir uma Big Beautiful Base, falando em referência ao Big Beautiful Bill, né, o BBB aqui, quem falou isso foi o Luiz e o Rodrigo, falando que a história mundial está mudando em frente aos nossos olhos. Lori, eu queria te perguntar justamente sobre essa questão dos europeus, né, a resposta. O Mark Rutte chegou a falar, inclusive, assim, eu não sou muito popular com vocês que estão aqui em Davos agora, por causa dessa proximidade dele com Donald Trump, mas ele falou, temos que ficar felizes que Trump está aqui, porque ele forçou a Europa a intensificar os seus esforços, encarar as consequências e cuidar mais da nossa defesa. E nessa capa da revista The Economist, que eles colocam o Trump em cima do urso, eles falam, né, que Trump recuou das tarifas, falou que não vai usar força na Groenlândia, mas que aí acabam as boas notícias, né? E eles falam, inclusive, que Donald Trump ainda pode buscar vantagem, se ativando tarifas, ameaçando usar forças, e mesmo que eles não façam, essa linguagem de Donald Trump foi uma linguagem que os europeus devem prestar atenção, porque revela um desprezo preocupante pela Europa e pelo valor que a Aliança Transatlântica representa. Lori, você acha, como o Rodrigo colocou, que a história mundial está mudando em frente aos nossos olhos? Não existe mais essa parceria sólida entre Estados Unidos e Europa? Sem dúvida. Acho que houve uma fratura que não pode ser remendada mais na OTAN, porque o que significa a OTAN? Significa que se um país aliado for atacado, os pais e mães dos outros países vão enviar seus filhos para potencialmente morrer numa guerra, que pode ser uma guerra nuclear, para proteger aquele outro país. Então, a confiança mútua, recíproca, tem que ser total. Não tem como ter uma fissura nessa confiança, porque aí desmorona tudo. As nossas instituições, nossas leis, nossos tratados, nossos regimes, eles só funcionam quando existe um convencimento pessoal. Para os seres humanos, os sentimentos, as emoções, a crença, a credibilidade, a confiança estão acima das regras. As regras servem só para, digamos, nortear aquilo que os sentimentos já estão ali anunciando. Então, foram os sentimentos que foram rompidos, né? E isso não tem conserto mais, né? Agora, não é só a OTAN, como o Américo falou, é o Brasil, todos os países, né, eles que têm recursos naturais, que têm posição geográfica e tal, principalmente aqui nas Américas, precisam estar preparados. O Trump, ele quer ser o presidente mais consequente da história dos Estados Unidos, né? Antes, ele, no primeiro mandato, ele disse que tinha superado já o Ronald Reagan, e agora ele pretende superar o Abraham Lincoln também, né? E para fazer isso, ele quer mudar a geografia do mundo, e em especial, como o Américo disse antes, dos Estados Unidos. E aí, o dele, o movimento é o William McKinley. Lori, William repete McKinley a última frase. Deu uma cortadinha aqui pra gente, por favor. William McKinley, ele foi o presidente dos Estados Unidos entre 1897 e 1901. E foi ele que fez a Guerra Hispano-Americana, conquistou Porto Rico, Guam e Filipinas, da Espanha, e anexou também o Havaí, fazendo uma projeção, então, sobre o Pacífico.
E aí o território americano aumentou bastante naquele período. E como ele fez isso por meio de guerras e tal, ele é citado pelo Trump. E também ele usou tarifas, né? E o Trump acha que a industrialização dos Estados Unidos foi impulsionada por essas tarifas. Então é o modelo dele. Isso são crenças que o Trump nutre há muitos anos. Em 1987, o Trump fez a primeira viagem dele à União Soviética, convidado pela agência de turismo soviética, que era controlada pela KGB, porque ele tinha comprado 200 televisores para um hotel que ele estava fazendo em Nova York, de uma loja que era um aparelho da KGB. E aí houve esse convite. Ele foi com a primeira mulher dele. Quando ele voltou, ele publicou 3 páginas inteiras no New York Times, Washington Post e Boston Globe, ao custo de $100 mil cada um, na qual ele dizia que não fazia sentido os Estados Unidos apostar na OTAN, que os aliados da OTAN só se aproveitavam dos Estados Unidos, fazendo então os talking points do Kremlin e da KGB. Então isso é uma coisa que ele acredita há décadas. Uhum. Diz que ele tem até uma ligação, né, pessoal ali, de admiração pela Rússia, que isso explicou também a aproximação dele com Putin, etc.